Ai, cara. Vamos lá. Fala, galera! Está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. E hoje nós estamos aqui no nosso segundo episódio sobre o Boletim Olímpico, né, a cobertura que nós estamos fazendo, com a presença do nosso mestre em preparação de atletas e esporte em alto rendimento, José Cassidori Júnior, professor Luiz, professor Fernando. Zé, obrigado mais uma vez aí pela tua presença. Vamos dar uma discutida aí sobre os acontecimentos pós primeiro episódio. Vamos lá, né? Luizão, tudo bem? Fernando? Bem, 100%. Vamos que vamos. Então, beleza. Vamos começar aí com a ginástica? O que vocês acham? Ginástica que se consagrou logo depois do primeiro episódio que a gente gravou, né? Teve as finais por equipe e o Brasil acabou tendo uma medalha inédita ali na terceiro lugar, né? Com a equipe. Então, sendo que os Estados Unidos ficou em primeiro e a Itália acabou ficando em segundo lugar. O que você tem a dizer para nós aí, José? Bom, foi obviamente muito emocionante e dá para fazer uma análise interessante, né? O Brasil teve uma boa regularidade, digamos assim, né? Eu sempre cito o seguinte, que em modalidades de coordenação complexa, né, essas que você se apresenta, né, mostra ali elementos de grande dificuldade, que você tem essa avaliação subjetiva dos árbitros, modalidades como ginástica artística, rítmica, nado sincronizado, que agora se chama nado artístico, né? Patinação artística, nas modalidades de inverno, né? Nos Jogos Olímpicos de Inverno. Nesse tipo de modalidade, é sempre muito importante não errar, porque quando erra, desconta muito. Então, às vezes, você até tem um atleta ou uma equipe que de fato é melhor, que tem uma série mais difícil, mas às vezes uma queda compromete demais o desempenho, né? Então, o Brasil ele conseguiu ter uma boa regularidade e isso foi importantíssimo para garantir a medalha. Agora, no individual, que nós veremos hoje, né? Que provavelmente o pessoal que estiver assistindo o podcast já vai ter essa informação, né? Exatamente. A gente está gravando antes, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a Rebeca tem uma grande chance, né? Tem 2 aparelhos, pelo menos, que ela tem uma capacidade de conseguir a melhor nota, que eu vou dizer que seja o salto sobre a mesa, né? O antigo salto sobre o cavalo. E nas barras também. Ela tem uma grande chance. Agora, a Bios, ela é muito boa, né? Nos outros, né? No solo, na trave, né? Ela tem... Até comentei lá no episódio anterior, né? Ela tem aquela característica de muita estabilidade e frieza. Parece que ela não sente a pressão, né? Ela consegue cravar. Se bem que na disputa por equipes, para quem assistiu ali em detalhes, ela cometeu vários erros no solo e em outras, né? Então, Não que a gente esteja torcendo para que hoje não aconteça. estamos torcendo jamais. para ela errar. Isso é muito importante lembrar, né? A gente valoriza muito aquilo que está escrito na Carta Olímpica. E então é o seguinte, você não tem que torcer para um atleta errar, né? Você tem que torcer para que aquele atleta que representa o seu território faça o melhor dele e que mereça, de fato, o título. A gente sabe que a Rebeca ela tem essa possibilidade. Existe uma possibilidade real dela ganhar uma medalha de ouro. Então, claro que a gente está torcendo para ela. Agora, não estamos lá secando para um outro atleta ter uma queda e zerar a nota, entre outras coisas, né? Pequenos erros ainda tudo bem, né? Vamos dizer assim, passa, né? Não cravou o salto ali e tal. Tudo bem, mas você não torce assim para a pessoa ter um erro grosseiro, né? Então, é melhor que ganhe porque mereceu, porque foi melhor de fato, né? E não porque você está esperando ali que o outro tenha uma apresentação catastrófica, né? Então, Ganhar isso é muito importante. por meio da desgraça alheia, né? A gente não vai torcer por isso. Claro que isso pode acontecer, porque afinal de contas é muito difícil manter a qualidade dos movimentos, né? Manter toda aquela coordenação diante de um estado emocional que pode variar muito. Né? Pensa lá, você está numa final olímpica. Nossa, agora tem 3 bilhões de pessoas me assistindo. Que fácil. Tranquilo. dando mortal naquela trave de 10 centímetros de largura. Né? Então, pode acontecer quedas, erros grosseiros que às vezes você não vê, né? Às vezes você assiste a Copa do Mundo de ginástica, parece que as atletas têm muito mais acerto na trave do que na final dos Jogos Olímpicos, né? Chega na final dos Jogos Olímpicos começa a cair muito mais. Natural por causa dessa questão psicológica aí. Boa. E falando em Copa do Mundo, a gente lembra da seleção brasileira, né? Não tem como não falar. Tem o que né? fazer. Não tem nada a ver com futebol, mas vamos puxar o gancho pro futebol aí, que o Brasil acabou se classificando na gata. Nossa, né? mano. Por uma Na estica. por sorte ali, perdeu pra Espanha 2-0, Marta expulsa.
Eu penso assim, né? A partir de agora, as jogadoras vão ter que se reunir, vão ter que ter uma conversa ali, né? Junto com o técnico e tudo mais. E é extremamente importante que elas esqueçam, né? Vamos dizer assim, as apresentações anteriores e foquem no objetivo. Esqueça o passado, não fica lamentando pelas más apresentações, né? Porque realmente o Brasil não jogou nada bem contra a Espanha. E pior ainda contra o Japão. Cá entre nós, que era um jogo praticamente ganho. Você toma o primeiro gol aos 88 e o segundo gol no acréscimo. Não foi nem na prorrogação. Né? Então, pô... Você vê que não foi muito diferente, né? Que a Espanha tomou também no final, então... É aquela história, né, que a gente fala, né? Quem não faz, leva, né? Não adianta. Estamos na torcida. O importante agora é focar e conquistar o resultado. Esquecer o que passou e focar da mesma forma que agora o vôlei feminino venceu de novo. 3-0 no Japão hoje. 3-0. Ganhou muito bem. E o Japão é uma equipe chata, uma equipe de muito volume de jogo, bola não cai. É a escola do Japão, né, tradicional. As atletas não são tão altas, mas elas têm a melhor defesa do vôlei. Nossa, né? cada ralizão ali que tem muito volume, ralis longos, né? Então é difícil você jogar contra o Japão. Tem que ser um jogo de paciência e força ao mesmo tempo, né? E aí o Brasil já foi muito bem. Já no vôlei masculino, estamos com sérias dificuldades ainda. Temos 2 derrotas, né? Bernardo já falou que agora os caras vão acordar 6 horas da manhã para treinar. Tudo bem, né? Que na verdade é por causa da questão do ritmo, né? Do horário do jogo, né? Que o próximo jogo é 9 horas da manhã, se não me engano, né? Mas, de qualquer forma, eu achei até interessante, porque ele deu uma entrevista, ele falou, não, a partir de amanhã os atletas já vão levantar às 6 horas da manhã para treinar, né? E daí, tô olhando aqui o Instagram, eu sigo o Gustavo, né? Que era central, antigamente, lá naquelas equipes do Brasil que ganharam os primeiros títulos, né? De Liga Mundial e tal, que ele era um grande jogador, né? Daí o Gustavo falou, é isso aí, professor. Tipo, agora eu tô vendo o Bernardo. Agora que é aquele cara vai. que cobra, né? E o Bernardo, ele sempre fala nas entrevistas, né? Ele gera desconforto aos campeões, né? Porque o cara que já é campeão olímpico, campeão mundial, que já teve muitos êxitos, esse cara geralmente ele já tá numa situação, numa zona de conforto, né? Ele não quer mais se esforçar tanto. Igual o Bernardo fala, é muito fácil você chegar em um atleta jovem que acabou de pegar uma convocação de seleção brasileira e falar, tem treino 6 horas da manhã. Porque o cara tá com sangue no olho. Agora manda um bicampeão olímpico levantar às 6 horas da manhã para treinar. Né? É tipo igual no futebol. Vocês já viram em podcast, assim, quando o pessoal fala do Ronaldinho? Nossa. Não é ele dando entrevista, alguém comentando sobre ele. Tipo o André Balada falando dele. Os caras chegam no Ronaldinho, o cara vai treinar lá. Pô, Ronaldinho, cadê o meião? Tá lá no regulamento do clube, né? Você tem que usar o meião para treinar. Ele, pô, vida inteira treinei de meia soquete, fui melhor do mundo 2 vezes, vou treinar de meião. Os caras, não, então tá bom. Tá Cara, bom. Tem argumento, né? Tem que falar. Treino de campo reduzido. Um toque na bola. Aí daqui a pouco o técnico vira, pessoal, agora mantém um toque na bola, só que só com a perna ruim. Daí o Ronaldinho, de direita. Daí os caras, pô, Ronaldinho, com a perna ruim. Não tem perna ruim. Então, o cara resenha, né, cara? O cara resenha. Né? Então, Mas nesses casos a gente tá falando de pessoas extraordinárias, Anormais, né? Como né, a gente cara? tinha comentado no primeiro episódio da Simone Biles ser comparada a esses grandes atletas, né? A gente sabe que hoje em dia tá cada vez mais difícil você ter atletas desse nível, porque o nível tático e técnico tem melhorado muito, né? Então, embora esses atletas ganhem destaque por ser bem dotados, né? Nascerem com essa habilidade, muitas vezes, se não se esforçar tanto, acaba deixando a desejar e escapar até a medalhinha da mão. Então, tem que pressão pra cima deles mesmo, né? Tem que ter esse Tem foco. que ter o sangue, tem que o querer também, né? Não posso ter todas as habilidades, mas não quero tanto. Então... É aquilo que a gente sempre fala, né? No esporte, no atual nível de desenvolvimento do esporte, né? Falando em esporte profissional, é claro, você tem que ter 2 coisas bem casadas, né? A predisposição genética, que basicamente é o talento. O talento é a predisposição genética. Às vezes as pessoas acham que isso são coisas diferentes, né? E o processo de treinamento. Então, o atleta ele não basta querer, só que também não basta apenas ter o talento. Você tem que ter o talento e tem que querer muito. Então, pegar as particularidades genéticas, treinar aí 10, 12 anos, 10 mil horas, para chegar nesse nível de maestria esportiva, né? Maestria? Não vou falar, que eu já falei aqui. Não, já chegou lá no... Já veio no néctar. Zé, vamos abrir o quadro de medalhas e dar uma Vamos lá. analisada? Vamos dar uma analisada. Joga Deixa na eu tela. espelhar aí para nós darmos uma olhada. Dá aquele confere.
Vou dar um zoom aqui, porque a última China. vez ficou meio... Então aí, ó, em primeiro tá a China com 11 ouros. E ainda tem Hong Kong, hein? Que tem 2 ouros ainda. Então, na verdade, é como se a China tivesse... Ela tá com 11, né? Como se ela tivesse 13, na verdade, né? Então, tem bastante medalha de ouro aí a China. Inclusive, ontem, né? O chinês bateu o recorde mundial dos 100 metros Pois é, na tá natação. vendo? Cara, ele meteu pra lá, né? 46,40. Cara, é muito absurdo. Ele meteu meio segundo no antigo recorde do César Dele. Cielo. Nossa. Porque assim, ó, o César Cielo, não sei se vocês lembram, na Olimpíada de Pequim, 2008, ele ganhou ouro no 50 e ficou com bronze no 100. Aí no ano seguinte, teve um mundial, se eu não me engano foi em Roma. Ele bateu o recorde mundial do 100. Acho que ele nadou 46,91 ou 46,96. Não me lembro 93, se eu certo. não me engano. Tem que olhar ali, dar uma googada aí que você já acha. E aí no outro, daí depois ele bateu o recorde no 50 na piscina do Pinheiros, né? No último dia que podia usar o maiô tecnológico, né? O Sérgio Cielo se organizou bem na preparação, né? Foi esperto quanto a isso. E ele bateu esse recorde mundial e na época era uma coisa assim, nossa, o cara nadou para baixo de 47. Pois o chinês foi lá e meteu meio segundo em cima desse recorde que era do Cielo. Tudo bem, que já não era mais. Agora o recorde era do próprio chinês, que era 46,80. Por 1/10, né? Abaixo do Cielo. Agora ele mandou 46,40. 46,40. Meio segundo em cima daquele tempo do Cielo, que já era uma coisa espetacular, né? Então a natação evolui, né? Olha só a quantidade de recordes do Phelps, quase não tem mais. A gente Praticamente comentou, todos os né, recordes sobre isso, né? mundiais do Phelps, Batido. praticamente todos já foram batidos. Ainda tem alguns recordes olímpicos, mas mundiais Mundiais. já foi pra lá, né? Já foi. Viajou. E outra coisa, né, que a gente comentou bastante esses dias, né? Os Estados Unidos, né? Percebam que já tem muita medalha, mas tá difícil ali no ouro. Você vai ver que já tem mais de 30 medalhas aí, se você puxar pro 31. lado. 31, né? Só que o ouro ainda tá com poucas medalhas, porque os Estados Unidos têm perdido muitas medalhas de ouro na natação. Tá perdendo a natação, né? Tá surpreendendo. Para a Austrália, para a China, para a França. É o que eu sempre digo, né? Se aumenta a concorrência dentro da arena olímpica, principalmente na natação, dificulta um pouco para os Estados Unidos, né? Porque a gente sempre teve essa visão, nós, né, da nossa geração aqui, quem tem aí entre 20 e 30 anos de idade, praticamente todos os Jogos Olímpicos que você assistiu, você viu os Estados Unidos ali liderando, com exceção da Olimpíada de Pequim em 2008, certo? Que a China deu aquele espetáculo, né? Mas daí você sempre pensa o seguinte, não, os Estados Unidos têm uma hegemonia no esporte, mas se você fizer uma análise mais precisa do quadro de medalhas, é a natação, cara. Se você tirar a natação, complica muito. Eles não conseguem levar no quadro geral, né? No quadro geral não oficial. Eles ganham por causa da grande vantagem que se cria na natação. Então, como a concorrência na arena olímpica aumentou, né? A Austrália vem muito forte também. Nossa, está ganhando muita medalha na natação. Em virtude disso, a gente percebe que está um pouco complicado ali para os Estados Unidos conseguir mais medalhas de ouro. Apesar do número total de medalhas ser bem elevado. Mas aqui tem uma questão importante também, né? Que pode ser discutida. Quando a gente vai falar em número total de medalhas, porque vocês sabem que teve uma polêmica muito grande nos Jogos de Pequim em 2008, que a China fez 51 medalhas de ouro. E se eu não me engano, os Estados Unidos fez 36. Não me lembro aqui, não me recordo ao certo, mas foi por aí. Só que no total de medalhas, os Estados Unidos ainda fez um pouquinho mais de medalhas. Se eu não me engano, a China tinha feito em torno de 100 medalhas e eu acho que os Estados Unidos tinha feito 110, alguma coisa assim. E aí a imprensa americana falou, não, quem venceu os jogos foi os Estados Unidos, porque os Estados Unidos fizeram mais medalhas. Só que sempre na história, o critério é medalha de ouro, porque o ouro é a vitória, certo? Claro que a prata é muito importante, o bronze é importante, eles são vitórias pessoais, mas não é a vitória propriamente dita, certo? E existia antigamente um sistema de classificação nos Jogos Olímpicos que era muito interessante, que eu particularmente acho extremamente justo para você avaliar as equipes. Claro que isso não é para aparecer na TV, que não é uma coisa para a imprensa, até porque o quadro não é oficial. Mas para os treinadores, para os especialistas, para os cientistas, é muito interessante criar sistema de pontuação. Por exemplo, o ouro vale 10. Um exemplo aqui, eu estou colocando aleatoriamente. A prata vale 7, que é 3 pontos de diferença. Da prata para o bronze, 2 pontos de diferença. Então o bronze vale 5. Aí o quarto lugar vale, por exemplo, 4 pontos, né? O quinto, 3, o sexto, 2. Porque vocês também concordam comigo. Se eu chegar e falar assim, não, os Estados Unidos é o país do esporte porque tem mais medalha. Porque a medalha de bronze também é um grande prêmio. Pô, mas daí do quarto até o 30º é a mesma coisa?
Não, pô, quarto também é um grande êxito. Então, o quarto teria que pontuar para você avaliar os êxitos daquela equipe olímpica. Sim. Por exemplo, eu sempre comento assim que eu fico muito feliz que nos últimos Jogos Olímpicos o Brasil fez bastante finais. Né? Quando um país está na final, eles falam assim, a brasileira ficou em 8º lá na piscina. Mas na final ela ficou em 8º, não ficou em 8º na primeira Bateria, prova eliminatória, na primeira bateria. Ela ficou em 8º na final, ela está entre as 8 melhores do mundo. Ou seja, isso já é um grande êxito. Então eu considero que quando você tem várias finais, você cumpriu o seu papel, mesmo que não venha a medalha. Então as pessoas não deviam ficar olhando só para a medalha, porque daí chega lá na imprensa ou os comentários nas redes sociais, né, dos leigos. O Brasil quase não ganhou medalha, perdeu. Não é assim, perdeu. Porra, ficou em 5º. Espetáculo. Ficou em 5º na Olimpíada, ainda mais no atual momento, né, que a gente está discutindo. Né, que você tem tantos países que têm um investimento bilionário no esporte. Se a gente pegar esse quadro de medalhas aqui, ó, cara, desculpem o termo, mas só tem país foda. E em ciência, tecnologia, estrutura. Você pega na China, quantos centros de treinamento, escolas de reserva olímpica não tem na China e quantos bilhões eles não investem. A França fez a mesma coisa, o Japão fez a mesma coisa. A Austrália, né, tem o Instituto Australiano de Esporte, né, que é um grande centro, né, de excelência de publicações científicas e tudo mais. Estados Unidos, não precisa nem discutir. Inglaterra, mesma coisa. Né? Tá Inglaterra forte. é um país que investiu muito. Né? Por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, 96, a Inglaterra fez uma medalha de ouro. Uma. Em Atlanta, 96, a gente era muito mais forte do que a Inglaterra. Né? E a Inglaterra criou aquele projeto de tentar sediar os Jogos no futuro, né? No caso, 2012. E eles começaram a melhorar esse sistema de preparação. Quando você começa a olhar ali Jogos de Pequim, a Inglaterra já começa a aparecer ali no quadro de medalhas ameaçando. A Rússia ganhou da Inglaterra no quadro de medalhas nos Jogos de Pequim no último dia. Nossa. No último dia. A Rússia, que é um país de tradição. Por exemplo, nos Jogos de 2000, em Sydney, a Rússia ficou em segundo, né? Perdeu para os Estados Unidos por uma diferença muito pequena. Quase ganhou. Certo? Aí você pega 2004, a Rússia ficou em terceiro porque a China vinha crescendo. Aquela potência que a gente viu em 2008. Aí, em 2008, a China foi absoluta, mas a Inglaterra já sabia que ia sediar em 2012. E a Inglaterra já pintou ali em quarto no quadro de medalhas, né? Sendo que a Rússia só passou no último dia. Né? Então, aqui a gente vê que claramente que aqui a gente só está falando de países que têm um investimento bilionário, que tem uma quantidade enorme de treinadores, tem programas dentro do país, políticas para aumentar o número de treinadores, né? Políticas para construir mais objetos esportivos, para aumentar o número de praticantes, entre outras coisas, né? Sem contar políticas do tipo que nem a gente tem aqui no Brasil, né? Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, premiação por medalha, né? Incentivo. Em todos esses países existem programas análogos ao que a gente conhece como o Bolsa Atleta no Brasil, né? Só que são até melhores financeiramente falando, né? Então, a gente está falando aí da elite, né? Então, quando a gente pega uma final onde está você, um francês, um chinês, né? Nessa Olimpíada não tem Rússia, mas a gente sabe que logo a Rússia volta e é uma potência olímpica, a Ucrânia. Você fala, pô, isso é um grande êxito, certo? Quantos países, por exemplo, da América do Sul conseguem estar no quadro de medalhas? Né? Percebem? Às vezes o Brasil consegue resultados espetaculares que às vezes um país como o Canadá não consegue, certo? Então é importante olhar para essas tradições olímpicas. Né? Cuba tem tradição nos Jogos Olímpicos e às vezes o Brasil consegue superar Cuba também, né? Então E o Brasil segue melhorando, né? Hoje teve a medalha de prata na marcha atlética, né? Que o brasileiro ficou em 13º na última Olimpíada, então acabou melhorando bem. Teve um grande êxito. Acabou ficando em segundo, então... tem que dar parabéns pro pessoal do atletismo, viu? Porque a marcha atlética é uma modalidade que ela não é muito popular, né? No Brasil. E para você conseguir pegar uma modalidade que é pouco popular no seu país e formar um campeão olímpico, ou pelo menos um medalhista olímpico, é muito difícil. Por quê? Porque, como a gente citou, né, o nível é muito alto. Para você achar um talento, uma pessoa que realmente diferenciada para fazer aquela modalidade esportiva, vamos dizer que seja uma pessoa em 10 mil. Então, se você não tem popularidade, você tem um contingente pequeno. Se você fala assim, lá na China, é fácil você achar um atleta que é bom para fazer tênis mesmo. um tênis... Não, qualquer modalidade. Mas o que eu estou dizendo assim é marcha atlética. Se eles já têm a metodologia de treino, eles têm popularidade, eles conseguem colocar
sei lá, 50 mil, 100 mil pessoas treinando aquilo. Então, para você encontrar aquele talento diferenciado, você acha fácil. 10, 15 caras que têm potencial para serem campeões olímpicos e estão treinando na seleção, né? Na base da seleção. Agora, você pega um país que não tem essa tradição, qual é a chance real de justamente aquela pessoa que tem o talento entrar naquela modalidade esportiva? É muito pequeno. Existem, sei lá, mais de 200 modalidades esportivas. Por que uma criança vai escolher justamente a que supostamente ela tem predisposição genética? Não vai. É muito aleatório, né? Então tem que dar parabéns aí pro pessoal da seleção Sabe brasileira. que a pessoal do marcha atletismo. atlética a gente assiste e pensa que os caras estão caminhando, né? Uma vez eu Ixi, tava na você praia, tava na praia com um aluno meu, a gente foi passar um final de semana. Vamos sair correr. E nós correndo, pace 5, daqui a pouco passou o cara da marcha atlética. Sim, mas o pace que ele fez Deixou, a prova, Não, 3,55. viu? Mas é o seguinte, se você pegar o feminino, elas fazem a marcha a 14, 15 km por hora. É bizarro, né? É uma A gente velocidade não que tem. você corre. Quando a gente assiste, não tem noção. Né? Uhum. É porque é o seguinte, né? O fato de você ter extensão do joelho no movimento, parece que a pessoa está caminhando, certo? E não Mas perdeu o contato? daí tem essa questão do contato, né? Mas são as particularidades técnicas para ser considerado Sim. correto ou não, né? Mas a grande questão é que se você flexionasse o joelho, você ia perceber que a pessoa está praticamente correndo, né? Ela é tá muito correndo, rápido. o 14 movimento. por hora, ninguém caminha 14 por hora. Exatamente. Você caminhar numa técnica de caminhada, 6, 7 km por hora já é caminhar bem rápido. Né? Você pode 7 testar por isso na hora, você esteira. tá perdendo o ônibus, né? Você Você já tá atravessando correndo. Uhum. É verdade. Dando aquela passadinha, Tem que né? a passadinha rápida. Uma outra coisa também que eu gostaria de comentar, né, sobre o quadro de medalhas. Tem um detalhe importante, né? A gente está vendo assim, pelo menos até aqui, talvez nos próximos dias isso possa mudar, né? Mas pelo menos até aqui os Estados Unidos têm ali perdido um pouco de espaço na natação. Mas é importante também a gente lembrar o seguinte, próxima Olimpíada em Los Angeles, nos Estados Unidos. E quando você está olhando agora para os atletas que estão se apresentando, né? Quando você olha para os atletas ali que estão balizados, tem muito atleta muito jovem. Então, assim, eu acredito também que os Estados Unidos estão apostando numa renovação de atletas que estão participando dessa Pra Olimpíada ver. como primeira experiência para chegar lá em Los Angeles e Putz, mostrar, caixa. né? que Para que análise. vieram, né? Ó a análise que o cara fez, pessoal. Caraca. Não, pode Faz ver, tem mas muito é atleta verdade. de 18 Cara. anos, 19 anos e, tipo assim, no masculino, não é idade ótima. Se a gente olhar nos anos 70, por exemplo, anos 70, anos 80, natação era um esporte de jovens. O que eu quero dizer esporte de jovens? Era muito precoce. As mulheres faziam recorde mundial com 15, 16 anos e os homens com 18 a 20 anos. Aí isso foi mudando. Hoje, quando você olha para os recordes mundiais, os homens eles estão batendo recorde para cima dos 23, 24 anos de idade. Caraca. Né? E as mulheres 19 e 20. Então, se tem nadador americano com 19 anos, com 18 anos, eles ainda não estão na idade ótima dos resultados. Mas a próxima Olimpíada pode. bate com a idade. Eles já têm a experiência de ter participado de uma edição dos Jogos Olímpicos, o que diminui a ansiedade, né? Gera ali um preparo psicológico e eles vêm para cima, né? Então, Caraca, faz muito sentido, né? Eles chegam prontos, psicológico preparado e físico impecável, né? sim, Voando. e é fundamental isso. Inclusive, no Brasil, hoje tem um programa onde você pega os atletas que você sente que tem potencial para ir para a Olimpíada e manda eles para a Olimpíada, não para competir. Por exemplo, você lembra daquela atleta de levantamento de peso, a Tayane, que a gente viu lá no Lembro, centro né? lá Com certeza. do Dragos? Não aquela moça que treinou com a gente, a Eu Júlia, lembro, a Tayane. lembro da Tayane. A Tayane tá lá em Paris. Ela tá vivenciando a experiência Sentiu olímpica, o clima. apesar dela não estar competindo, que ela não conseguiu garantir a vaga, não conseguiu índice. Mas, por exemplo, como você já observa que ela tem um talento e que ela tem uma possibilidade real de conseguir uma vaga nos próximos Jogos Olímpicos, já manda ela para lá. Eu sigo ela no Instagram e de fato ela Tá lá, tá no meio. tá no meio. É importante. Impressionante. Entendeu? Impressionante. Já se Quantos anos ela habituando, tem, né? será, professor? Ela é sub-20, né? E isso aumenta até a volição, né, do atleta querer Sim, estar lá sim, e querer. representar É o muito país. glamouroso, né, cara? Vamos falar a verdade, né? Porra, tá na Olimpíada é uma coisa assim que você olha e fala, cara, isso aqui é para poucos. E o dinheiro não compra. Não, É para quem é foda. Desculpa quem a palavrão, nasceu, mas é pra quem porque nasceu. é para quem realmente é diferenciado, Não entendeu? adianta, né, mano? É o ápice. É o... Então, é isso com relação ao último quadro de medalha que a gente abriu, tava o Japão em segundo, né? E aí agora a França acabou passando aí, mas tá empatado ainda. Né? E o em Japão ouros, perdeu né? algumas medalhas importantes no judô, né? Pô, vocês viram aquela luta do japonês com o cara da Geórgia? O japonês fez um bazar.
cara da Geórgia fez 2 vazares depois. Nossa. Virou a luta. Eu falei, nossa, não acredito, cara. Pô, eu fiquei com dó do brasileiro, né? Ah, mas Rafael. infelizmente O do Rafael foi complicado Entendi, também, né? foi É complicado. porque é o seguinte... não pode... Ele fez tipo, como se fosse um mata-leão com a perna no pescoço do E cara. também pegou por Ele dentro, pegou da, por dentro da da gola, manga, pois da, é. da manga Entendeu? aqui, né? Só que era passivo de cartão amarelo, né? É, Vamos dizer. mas Era ele uma tava com advertência, só que 2. ele tava com 2 e Então, foi né? Já desclassificado. tava com 2 Shido, Mas tomou o daí- você terceiro. falou, né, da questão do respeito que o atleta ele tem que ter, né, pelo... Ele foi totalmente respeitoso Sim. à decisão do árbitro, em nenhum momento ele discutiu. Ele foi literalmente um atleta olímpico. Ali Ele seguiu os valores da carta olímpica. Cara, Você não- beleza. é O isso aí. atleta ele tem até o direito de contestar, por exemplo, a decisão de um árbitro e tal. Mas ele não pode chegar a reclamar, né? Chegar ele foi muito apavorando. respeitoso. reclamar Igual a gente vê muitas vezes no assintosamente. futebol, né? No futebol a gente vê isso, né? O árbitro marca um pênalti, o jogador chega, desculpe o termo, mas encoxando o árbitro. Porra, isso aí não pode. E aconteceu É um no judô, total né? desrespeito. Uma atleta mais nova, de 18 anos lá, Uhum. esqueci o nome dela, que foi contestar, encostou no árbitro e tal, Uhum. assim. Não pode. Né? Assim, a autoridade Sei por do quê. árbitro tem que ser íntegra, né? Preservada, né? Não pode acontecer isso. Então, Essas e- baixarias, autoridade né, máxima, cara? né? essas baixarias, né? Igual a gente comentou Isso. do árbitro de futebol. Pô, os jogadores junto, o cara fala assim, invade o espaço pessoal, fica gritando na cara do árbitro a 10 centímetros de distância. Não pode fazer isso, né? Por isso que o árbitro tem que se importar. Eu sempre converso com o Fernando e falo, ó, Mas olha o que nem o Fernando Daronco. impõe máximo Como o Fernando respeito, é um né? cara fortão, fala, ó, segue o exemplo do Daronco. Ninguém chega peitando o Daronco. Entendeu? Mas é verdade, porque ele sabe se impor. Eu não tô aqui Fala falando com a se mão o agora? Daronco é bom ou não. Não tô julgando a qualidade dele como árbitro. Tô falando da qualidade dele se impor. Sim. Entendeu? Então o jogador não deita no Daronco, sabe? Porque ele sabe se impor. Ele já chega, é isso e acabou. E se falar mais, vai pro vestiário. Ponto. Entendeu? Tá certo. Então, assim, tem essa coisa de se impor, né? Já, às vezes, outros árbitros não. Só que, assim, tem a questão da cultura, né? Das modalidades Sim. esportivas. Por exemplo, no tênis também você não vai falar nada. No judô você não vai falar nada, entendeu? Mas uma coisa, assim, que eu tenho conversado com alguns amigos do judô, diríamos assim, que nos bastidores, né? Tem muita gente reclamando dessa atividade da federação em fazer pequenos ajustes na regra. Porque, assim, teoricamente, as punição, regras do judô é para ela valorizar o jogo, a luta. É para você enfatizar a luta. E o que acontece? Os atletas estão tomando muito Shido de um jeito que o jogo está ficando muito travado, sabe? Então, por exemplo, o brasileiro estava lutando melhor, ele chegou a entrar 2 ou 3 golpes, que o francês conseguiu virar no ar, por isso que Nossa, não foi vocês um pareciam hipoma. um gato, né? O Nossa. francês parecia um gato, verdade. Mas eu tô dizendo assim, claro, isso é um mérito do francês Sim. que isso também é maestria Treino. técnica, né? Claro. Vamos dizer, ele ataca. É que nem no futebol, o cara fala assim, pô, aquele time lá é ruim, só joga marcando. Mas jogar marcando é uma estratégia tática e um time que marca bem. O melhor jogador daquele time é o goleiro, aquele time é uma droga. Não, o goleiro é fundamental. Ótimo que aquele time tem um goleiro bom. Sério, Sim, é importante sim, lembrar sim, disso, sim, entendeu? sim. Então, por exemplo, a defesa também faz parte da tática. Então, por exemplo, o francês também tem seus méritos, mas o brasileiro estava muito melhor. Muito melhor. Ele tinha a tava- iniciativa da luta. E em virtude dessas mudanças que tiveram nos últimos tempos na regra, ele foi tomando punições. Isso atrapalha o jogo ao invés de valorizar o jogo. Então, o cara que estava lutando melhor, a impressão que eu tive, se ele não tivesse tomado os 2 Shidos, ele tivesse tomado só um, por essa irregularidade, tivesse tomado um Shido, ele ainda virar aquela luta. E Se continua, acho que faltava 2 minutos ainda, eu acho que ele pegava. Mas Certeza. eu acho que também, se adversário. ele não tivesse cometido a advertência de pôr a mão por dentro, ele finalizava ali também. Uhum. Porque eu acho que ele ia conseguir puxar o braço. Tava, do francês. tava na mão ali já. Aham. Foi por pouco. E ele finalizou, né? Na luta anterior, ele foi por finalização, né? Uhum. Mas Puxou muito no- bom puxou aquele no cara. armlock. Na verdade é o seguinte, né? O judô ele entra justamente nessa questão que a gente estava comentando. A gente ganhou algumas medalhas, mas algumas também a gente viu, né? Passar assim, Ali. que nem areia Escorregou. vazando pelos dedos, né? Sabe? Mas é importante lembrar o seguinte: o que vale a pena refletir sobre isso? Que o judô brasileiro está em alto nível. Alto nível de Altíssimo competitividade. Então, por exemplo, se a gente não ganhou nessa, na próxima Olimpíada a gente pode ganhar. Entendeu? Isso acontece com todas as equipes. Por exemplo, em 2012, em Londres, o campeão do quadro geral do judô foi a Rússia. Os russos venceram os japoneses. Em 2016, já não. Já deu o Japão de novo. Em 2020, né, que foi em 21, na verdade, foi um atropelo do Japão. O Japão ganhou tudo no judô. Entendeu? E agora a gente já começa a ver de novo ali essa briga, né? E tá interessante, porque o judô sempre foi assim, né? Parece que é Japão contra leste europeu, né?
E agora tá variando um pouco mais. Tem uns franceses muito bons, né? Que antes você tinha uma exceção na França, né? Que era o Riner lá. Mas agora tem outros atletas aí que são muito bons também. E falando em luta, Cassidori, temos o boxe, né? A Yasmin seguiu para a semifinal, passou ontem. E aí, queria que você comentasse um tema um pouco polêmico, talvez, né? Que às vezes a gente fica nessa de não querer entrar, sem medo de ser cancelado, mas já que você goza do título de mestre em preparação e esporte e alto rendimento, você tem todo... Faz jus, né? Você é o Você- cara pra falar. você pode falar com toda certeza sobre esse tema que é polêmico com relação às atletas trans que estão no boxe, né? Inclusive já teve uma luta, parece, né? E acabou ganhando da italiana aí. O comitê italiano até se pronunciou a respeito, né, disso. Que não é xadrez, né? Que você vai competir sem contato. E, obviamente, a italiana perdeu. Então, queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso com toda a sua técnica acerca desse assunto. Da aí. sabedoria. Vamos lá, eu vou colocar alguns argumentos, né, que nos ajudam a refletir, tanto prós quanto contra. Só que antes de eu argumentar, eu vou comentar o seguinte. Eu acho que hoje essa discussão ela só se torna polêmica em virtude da politização das coisas, né? A gente sabe que hoje o mundo está muito politizado, né, e polarizado ao mesmo tempo. Então, hoje em dia, as pessoas estão com opiniões já fechadas e tudo se resume a um dualismo, né? Assim, você só tem duas opções de resposta. Então, por exemplo, se você chega e fala assim, eu não acho justo, por exemplo, uma mulher trans competir com uma mulher cis. Você é transfóbico. Já está pronta a resposta, sabe? Sem nenhum tipo de análise de argumento. E o contrário também. Às vezes a pessoa chega e fala assim, não, eu sou a favor de uma mulher trans competir com uma mulher cis. Daí você já fala, você é militante, né? E às vezes não, você tem que analisar, tem que ter essa nossa flexibilidade em observar os argumentos. Sim. Então, assim, se a gente esquecer desse ativismo político, né, dessa polarização, que as pessoas estão sempre brigando por isso, eu vejo da seguinte forma, né? Como que a gente pode entender como um lado pró? Por exemplo, quais seriam os argumentos a favor da participação de uma atleta trans, né? Os argumentos pró, eles estão relacionados com a ideia de que a Carta Olímpica é um documento muito humanitário. Então, existe até o termo, né? Esporte para todos. No caso, todo ser humano tem direito a praticar esporte, todo atleta tem direito a escolher a modalidade esportiva que quer participar, e pessoas trans são pessoas comuns, são pessoas normais, certo? Não há diferença no que concerne a direitos sociais. É uma pessoa normal, não há diferença alguma, certo? Então, uma pessoa trans, com certeza, ela tem direito de participar do esporte. Fato. Porém, tem um detalhe, que aqui a gente entra na discussão do que seria um argumento contra. Dentro da Carta Olímpica está dizendo o seguinte, o esporte é para todos. Vamos dizer que essa seja a premissa número 1. E aí tem a premissa número 2. O esporte deve ser justo, certo? Ou seja, ele deve ser executado em condições iguais. Então, por exemplo, por que você não pode ter doping no esporte? Para não ter vantagem. Para não ter vantagem. Mas, por exemplo, ninguém chega e fala assim, não, eu me dopei. Mas você não pode questionar o meu doping, porque é meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser, você quer interferir no meu direito de utilizar alguma substância, quem é você? Não, porque o valor da justiça está acima desse meu direito. Eu posso até ter esse direito na minha vida normal, mas eu não posso aplicar isso ao esporte. O mesmo se aplica, vamos supor, às lutas. Você pega lá no judô, não tem categoria de peso? Não seria justo se um atleta de 150 quilos, que é um endomesomorfo, um cara extremamente forte, cara que faz supino com 170 quilos, 150 quilos, né? Agachamento lá com 200 quilos e ainda tem bastante gordura corporal. O cara é um monstro. Não é justo se um cara desse lutar contra um atleta de 60. Por mais que o atleta de 60 tenha uma maestria técnica impecável, você não vai conseguir avaliar. O cara de 60 não consegue nem mexer o atleta de 150. Se ele pegar no kimono, ele chacoalhar, ele não consegue nem mexer. E aí você diferencia por categoria. Esse cara que vai lutar contra o peso pesado, se ele lutasse contra o peso leve, ele ganharia. E ele não vai chegar nas pessoas e falarem, não, vocês têm, por exemplo, gordofobia e não querem que eu participe contra os mais leves porque eu venceria. Sim. Né? Então,
existe essa questão do critério da justiça. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu até discuti com um colega, professor, que ele dizia o seguinte: Cassidori, por que incomoda tanto algumas pessoas uma atleta trans ter algumas vantagens? As pessoas já não têm também diferenças genéticas que geram vantagem? Por exemplo, quando a gente assiste corrida de 100 metros rasos, frequentemente a gente não vê a vitória de afrodescendentes? Então a gente deveria excluir os afrodescendentes porque eles estariam com uma vantagem? Não seria o mesmo argumento? Você quer tirar o atleta trans do esporte, mas você não vai tirar o afrodescendente de 100 metros rasos porque ele tem vantagem em relação aos brancos. Você vai criar uma categoria de brancos, uma categoria de afrodescendentes, uma categoria de orientais. Você não vai fazer isso. Então você tem que incluir. Então, se você tirar o atleta trans, seria uma segregação, uma transfobia, porque você está tirando o direito dessa pessoa de participar, certo? Mas aqui entra uma questão importante também. Quando você fala, por exemplo, da vantagem que um atleta afrodescendente tem na corrida de 100 metros rasos, você está falando de um talento, no caso, de uma predisposição genética natural, e não uma vantagem criada. Quando você tem um atleta que nasceu homem e ele faz a sua mudança de sexo, digamos assim, ele está com uma vantagem construída. Entende? Vou dar um exemplo aqui. No Brasil mesmo, a gente tem uma atleta de vôlei, certo? E justamente para não polemizar, olha só o que eu vou dizer antes de começar a argumentar. Eu acho que ela tem mais é que jogar. Por que ela tem que jogar? Porque se a regra permite, se ela adquiriu o direito, ela tem que jogar. O meu questionamento é, por exemplo, sobre os argumentos utilizados para dar esse direito. Então vamos pegar essa atleta. Por exemplo, ela tem uma estatura que se ela tivesse nascido mulher, ela não teria. Caraca. Certo? Então vamos dizer o seguinte, se ela tem hoje 1,90 m e ela cresceu como homem, se ela tivesse nascido mulher, não teria 1,90 m. Por exemplo, algum de vocês aqui tem irmã? Eu tenho. Você tem irmã. Sua irmã é mais alta ou mais baixa que você? Mais baixo. Mais baixa. Então, se ela tem 1,90 m, nascendo e crescendo como homem, se tivesse nascido mulher, já teria tipo 1,75 m, 1,77 m, já não teria 1,90 m. Quantas meninas, por exemplo, que reprovaram nas peneiras dos times de vôlei porque tinham míseros 1,75 m, que é alto para mulher, mas não é alto o suficiente às vezes para jogar vôlei. Você está procurando lá, eu quero jogar de central, tem que ter 1,90 m, igual a Thaísa da seleção, entendeu? Tem que ter 1,93 m. Né? Vai jogar lá contra a Rússia, lá, que antigamente tinha a Gamova, que tinha 2,01 m. Nossa. Né? Imagina, então você tem que ter estatura. Então, quantas meninas não foram cortadas porque elas tinham, por exemplo, 1,75 m? Mas os irmãos delas têm 1,90 m. Estão entendendo? Só que 1,90 m para o masculino também é baixo, sabe? Aí eu vou pegar uma pessoa que nasceu homem, ela cresceu, tem 1,90 m, é uma estatura que ela não teria. Dela muda de sexo e ela tem uma estatura que não é natural para aquele sexo ou gênero, enfim. Percebe? Outra coisa também, por exemplo, homens e mulheres. Você pega lá, você, sua irmã. Quem tem os membros maiores? Geralmente, os homens, certo? Se você tem um membro maior, você pega uma modalidade igual ao vôlei. Você consegue atingir uma velocidade tangencial da mão maior no golpe. Se você tem os membros inferiores mais compridos, você tem mais propriedades elásticas que aumentam a força sem necessariamente você falar em músculo esquelético. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas o atleta diminuiu a testosterona. Beleza, ele pode ter diminuído a massa muscular e o potencial contrátil do músculo. Só que se ele tem uma determinada estatura e ele tem uma certa quantidade de tecido conjuntivo, ele já tem naturalmente mais propriedades elásticas. Então já salta mais, mesmo diminuindo a força. Então quer dizer, você tem vantagens que, veja bem, são construídas, não são naturais. E aí vocês vão falar assim para mim, tá, mas então qual seria a solução? Na minha visão, eu acho que todas as pessoas têm direito de praticar esporte. Então, acho que o certo ainda seria criar uma categoria. Às vezes as pessoas falam assim, Cassidori, mas isso só daria certo? E eu assim, até acho esse argumento bem discutível até, que eu ouvi alguns colegas falarem sobre isso. Se os próprios atletas dessa comunidade falassem que gostariam dessa categoria. Né? Eu acho isso discutível até. Mas eu vejo assim, quando uma mulher trans compete com as mulheres cis, ela tem sim vantagens evidentes. A gente vê assim muita
coisa acontecendo, né? Pô, teve lá uma prova de natação, uma prova de atletismo, principalmente nos Estados Unidos, que esse movimento é mais forte. E você vê vantagens absurdas. Na natação Na também. natação, no levantamento de peso, vantagens absurdas. E aí, quando você olha para o contrário, você nunca vê isso. Você não vê um homem trans, nasceu mulher, fez tratamento com testosterona, virou homem, ganhar de homens. Eles não conseguem nem aparecer no esporte. Você não fica nem Você nem sabendo, nem sabe porque ele disso, não cara. consegue nem se qualificar para o mínimo. É verdade. Entende? Então, assim, aqui a gente já começa a observar que, de fato, existe a diferença. Quer dizer que você queira excluir os atletas trans pelo simples fato de serem trans, porque você não aceita? Isso seria transfobia. Não. Quer dizer que você observa que a justiça não está sendo feita. Você não faz, vamos dizer assim, uma reparação de justiça com injustiça. Né? Essa é a minha visão. Né? É igual, por exemplo, discussões que a gente vê hoje com pautas sociais, por exemplo. Olha, vamos supor, mulheres a vida inteira, em toda a história, sofreram um assédio. Daí você fala, pô, isso é um fato, isso é um problema. A sociedade, a cultura tem que mudar. A gente tem que olhar para essa questão com um olhar humanitário e ajustar esse problema. Porque o mundo não tem que ser injusto, o mundo tem que ser justo. Todas as pessoas têm direitos iguais. Mas eu não posso fazer uma espécie de reparação de uma forma que seja como se fosse uma vingança. Por exemplo, criar uma lei que prejudica a vida dos homens porque uma mulher pode simplesmente acusar um homem por qualquer coisa sem ele ser culpado. Não, ela tem que provar que o cara fez algum erro. Você não tem que se vingar. Você tem que criar justiça. A partir de agora, as coisas serão iguais. Né? Então, o mesmo se aplica ao esporte. Então, se você tem lá, por exemplo, uma atleta trans, a gente quer incluir essa pessoa no esporte. A gente quer que ela participe, porque é uma pessoa normal como qualquer outra, que tem todos os seus direitos garantidos. Porém, em paralelo, ao mesmo tempo, ela não tem que ter nenhuma vantagem construída em relação às outras. Senão é como se fosse uma espécie de... Vou criar um termo aqui. Doping genômico. Sei lá. Não tem, né? Você cara. tem o DNA masculino. Então, você fez como se fosse ali uma espécie de doping. Você criou uma vantagem que é construída, não foi uma vantagem natural. Você não nasceu com aquela vantagem e você está disputando numa condição que já não é de igualdade. Então, assim, por mais que... Porque, assim, o que eu acho que é o grande problema da mulher trans? Ela pensa o seguinte, ó, eu não posso ter uma categoria trans porque eu sou uma mulher. Então, tem que competir com mulheres. Ela vai dizer isso. Né? Só que aquela questão que a gente conversou. Se a gente observa que, de fato, existe uma vantagem física construída, eu não consigo ver outro caminho, na minha humilde opinião, na minha visão pessoal, eu não consigo ver outro caminho que seja humanitário com todos, a não ser a criação da categoria. Porque se eu crio a categoria, a pessoa vai estar envolvida no esporte. E ela não terá vantagem em relação às outras mulheres. Se eu incluo o atleta trans, a mulher trans, no esporte feminino, beleza, foi uma inclusão legal, ela vai falar, ó, eu sou uma mulher, eu estou vivendo os meus direitos. Porém, eu estou atrapalhando o direito das outras mulheres que não estão competindo em igualdade. Ela está pegando uma atleta que tem uma estatura que não deveria ter, Uma força. se tivesse nascido mulher. Tem um nível de força, né, que talvez esteja um pouco acima. Mesmo tendo diminuído o nível de força em relação ao que era antes, não está igual. E como eu citei, o que mostra isso é a prática. Um exemplo, que a gente falou do vôlei. Né? No vôlei feminino do Brasil, nessa geração que nós tivemos a inclusão dessa atleta trans na Superliga, ela começou a bater recordes de pontos de atletas que são uma das melhores da história. Por exemplo, a Sheila. Eu sou fã da Sheila. Sheila, para mim, é o Pelé do vôlei feminino. A Sheila. A Sheila é espetacular. Espetacular. Para mim é uma coisa assim, é super atleta. Eu colocaria a Sheila na mesma prateleira do Bolt, do Phelps, do Pelé, do Ronaldo, só que no vôlei feminino. A Sheila, para mim, que comparável ela dentro do vôlei feminino é só a Mireia Ruiz, de Cuba. Só. Sabe? Aí você pega, por exemplo, a Sheila. A Sheila é a melhor oposta que tinha no mundo, certo? Aí a reserva dela na seleção brasileira era a Natália, que jogava absurdamente bem. E ainda tinha a Tandara. Tipo, você pega lá 3 jogadoras que eram pontuadoras fortes. Aí, tipo, vem uma atleta trans e ela faz muito mais pontos do que elas, do que as melhores do mundo. E essa atleta trans, quando jogava no masculino, ela não conseguia sequer jogar na Série B da Superliga. Entendi.
Cara, Entende o que eu tô dizendo? Então, assim, eu não tô, por favor, novamente friso, né? Desmerecendo, Não estou né? desmerecendo o trabalho dela, né? De forma alguma. Como eu citei, acho que ela tem mais é que jogar porque ela garantiu o direito. Porém, eu estou questionando as autoridades que criam Justiça, a possibilidade desse direito. Porque, assim, se o atleta ele conseguiu o direito de competir, tem mais é que competir. Igual eu comento com alguns amigos, né? Por exemplo, no pessoal do judô. Meus amigos do judô, tudo xingando o árbitro. Pô, não sei o quê, arbitragem, tá ferrando com o judô, não sei o quê. Eu falo, para de falar mal da arbitragem. Mas o árbitro que decidiu. Eu falei, não, foi o árbitro. O árbitro, a pessoa árbitro lá do CPF, ele tá fazendo a cumprindo, obrigação dele, que é cumprir a regra. Você tem que criticar os caras que fizeram mudança na regra, não o árbitro que tá seguindo. Tá no regulamento? Tá no regulamento. Eu lembro, teve até um caso que eu comentei com o Fernando. Uma vez ele participou de um jogo do Operário, que ele foi quarto árbitro. E o cara fez lá um lance que o jogador do Operário levantou o pé e acertou a cabeça do jogador adversário. E há uns anos atrás, saiu uma recomendação da FIFA. Por mais que não tenha intenção, o jogador pode estar olhando para a bola. Quando ele chuta a bola e o pé bate na cabeça do outro, é recomendada a expulsão, porque excesso de força é um golpe muito perigoso. Aí os caras, pô, não sei o quê, o cara Tanto é fez que a lá. Marta foi expulsa. A Marta foi expulsa por causa disso. Ela tá olhando pra bola e tal, daí aconteceu a mesma coisa. Daí todo mundo falando, pô, não sei o quê, o árbitro tá errado. Não está errado. Mas eu nunca vi isso. Então vai lá na federação, manda uma carta lá pra FIFA e briga com o cara que fez essa alteração na regra. O árbitro ele é obrigado a fazer a regra. Se ele não cumprir a regra, a própria federação vai botar o cara na geladeira. Entende? Então é a mesma analogia eu faço com o atleta. Né? No caso da atleta de vôlei. Se ela tem o direito de participar, ela tem mais é que participar e está certo e indiscutível. Agora, a gente questiona os argumentos que foram utilizados, né? Quem chegou e deu a conclusão de que ela tem que participar mesmo, que a gente tem que ver quais são os critérios. Porque, por exemplo, esporte é para todos. Então eu concordo. Todas as pessoas têm direito de estar no esporte. Né? Qualquer tipo de atleta de sexo, gênero, etnia, tudo, Mas certo? injustiça. Raça, todos. Inclusive, por exemplo, eu sou contra, já falei isso para vocês, a punição dos atletas russos, que estão sendo punidos pelo simples fato de serem russos. Por exemplo, nenhum atleta russo foi lá e escreveu um documento para um país invadir o outro. Então você vai punir o governo, você vai fazer uma punição lá para o presidente da Rússia. Não pode punir o atleta. O que o atleta tem a ver que o governante o cara quis invadir treinando outro a vida país? inteira para ser punido. Não, você não vai competir. Isso é politicagem. Não, certo? Que eu falo. Quando você lê a Carta Olímpica, tá lá dizendo o seguinte, que o esporte ele não deveria ser, ele acaba sendo, porque é praticamente impossível, mas ele não deveria ser local de manifestação política. Por quê? Porque quando você põe interesses políticos, você começa a prejudicar pessoas. Entendeu? Então, por exemplo, se a gente pega lá o interesse político de uma pauta que você tem que incluir todos os atletas de qualquer jeito no esporte, você começa a quebrar o princípio da justiça. Você já não está mais competindo em condição de igualdade, certo? Aí eu começo a falar, por exemplo, sobre alguns aspectos morais de determinadas nações. Né? Por exemplo, vou colocar outra polêmica aqui, já que você lançou a bola. Por exemplo, a Rússia não pode participar dos Jogos Olímpicos nesse ano porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Tá, mas e o conflito Israel e Palestina? Independente do lado que cada um tem, eu sei que tem gente que acha que a Palestina está certa, eu sei que tem gente que acha que Israel está certo, mas independente disso, houve violência dos dois lados. No primeiro dia lá do conflito, né, o primeiro atentado, se eu não me engano, uns caras lá da Palestina, lá, sei lá, eles chegaram de parapente metralhando pessoas. Isso é humanitário? Não é. Da mesma forma que você mandar uma bomba lá e derrubar um prédio de civis, também não é humanitário. Por que esses governos não foram punidos? Estados Unidos ganhou o quadro de medalhas em Atenas 2004, invadindo o Iraque em 2003. E aí? Cadê o critério? Estão entendendo? Mesma coisa na questão do doping lá na Olimpíada de 2016, Jogos do Rio. A metade da equipe russa foi banida. Banida, simplesmente banida. Não, você não vai participar porque você é russo. Fizeram, por exemplo, um documentário lá, chama Icarus, tem acho que na Netflix, né? Não, porque lá tem um cara lá, um especialista lá na Rússia, que ele mexe com doping, ele faz todo o esquema para você não cair no doping, porque lá na Olimpíada de Sochi fizeram coisas para tentar manipular o ADA, entre outras coisas, certo? Beleza. Daí vamos dizer que você tem essa informação aí do doping e você vai punir um país inteiro. Veja bem, lembra que a gente comentou? Olimpíada é uma competição de atletas ou de países? De atletas. De atletas. Então, como que você pode punir alguém por doping que não caiu no doping?
Não tem. Ou que não violou nenhuma política antidoping. Por exemplo, eu lembro que na época dos Jogos do Rio, uma pessoa que se manifestou muito, só que assim, não dá muito ibope na imprensa ocidental, mas como eu acompanho a imprensa da Rússia também, eu vi, foi a Yelena Isinbayeva, lembra? A atleta que faz salto com vara? Ela falou assim, tem 20 anos que eu participo de competições no mundo inteiro e faço exames, né, de sangue, de urina, em todos os lugares do mundo, em todos os laboratórios. Eu nunca caí no doping. Por que eu vou ser proibida de competir? Certíssimo. Entende? E ela foi proibida de competir pelo simples fato dela ser russa. Nossa. E aí eu não estou defendendo, por favor, para quem está assistindo o podcast não entender errado, eu não estou defendendo o Estado Rússia. Você pode ter a opinião que você quiser sobre a Rússia, sobre o presidente da Rússia, você pode achar uma ditadura, não. A questão é o que os atletas têm a ver com Nós isso. estamos falando de esporte. Né? Exato, a gente está falando de esporte. Atletas. Por exemplo, na prova de salto ornamental, acho que não sei se foi ontem ou antes de ontem, de madrugada eu estava assistindo o atleta da Coreia do Norte e pegou uma prata. Fico feliz pelo atleta. Porque eu estou falando de uma pessoa que se dedica ao aperfeiçoamento das suas possibilidades através do esporte. Eu estou falando de esporte. Eu não quero saber se o governo dele é isso ou é aquilo. Estou falando dele. Aquela pessoa buscou o desenvolvimento dela. Entendeu? Então, beleza. Estou feliz pela medalha dele. Da mesma forma que eu fico feliz quando surge um grande talento americano. Como é o caso, por exemplo, da Simone Biles. Claro que agora não é mais uma atleta nova, mas quando ela surgiu para os Jogos do Rio de Janeiro foi um espetáculo. E olha só, a Simone Biles teve um caso muito polêmico que a imprensa também não divulga muito. Quando teve o problema do doping russo lá, não sei se vocês sabem como começou a história. Tinha uma corredora de 800 metros na Rússia, chama Maria Savinova. Se você procurar no YouTube aí você acha. Ela foi campeã em Daegu 2011, mundial, foi campeã em Londres 2012 na Olimpíada, no 800. Ela era fantástica. E aí, um repórter alemão fez uma entrevista com ela e ele botou uma câmera escondida e antes de gravar começou a trocar ideia com ela sobre isso. Ah, me fala um pouco sobre doping, não sei o quê. E ela acabou entregando algumas pessoas, algumas coisas. E aí começaram uma investigação e aí foram lá, não, Comitê Olímpico Russo não vale nada, o Estado financia, não sei o quê, nananana. Nessa época, como deu essa polêmica, alguns hackers da Rússia invadiram o sistema da WADA e, por exemplo, observaram que a WADA ela deu 5 vezes mais autorização de doping para países, vamos dizer assim, que estão mais alinhados politicamente, por exemplo, com os Estados Unidos, do que para países do leste europeu. Porque, assim, às vezes você pode usar doping. Alguma substância, ou melhor, vou reconstruir a minha frase. Você pode usar determinada substância que seja classificada como doping, dependendo da sua justificativa. Se você tem algum problema de saúde e tal, e você precisa daquele remédio, talvez você possa usar. Só que daí você tem que ter um documento lá, com a WADA e tal. Aí, por exemplo, o hacker entrou lá e daí disse que, por exemplo, as irmãs Williams tinham substâncias que elas usavam. A Simone Biles usava algumas, não era uma, algumas substâncias proibidas, que seriam proibidas para qualquer outro atleta. Aí chegou nos Jogos de Tóquio, ela não estava com acesso a essas substâncias, ela não conseguiu competir em alto nível. Aí, por exemplo, por favor, né? Novamente eu friso aqui, não acho que eu estou defendendo, só estou falando assim, exercício de reflexão, pense. A Netflix fez lá, por exemplo, uma série maravilhosa para Simone Biles. Saúde mental, a gente tem que trabalhar, super humanitário. Aí quando foi falar da Rússia, esses comunistas safados que querem violar o código de conduta moral. Você entende? E entenda, por favor, de forma alguma, friso mais uma vez. Não estou defendendo Rússia, nem qualquer lado político da Rússia, nem dos Estados Unidos, nem de ninguém. Ou Palestina, ou Israel, coisa... Nada, não estou falando nada disso. Eu estou falando simplesmente de esporte. Eu quero assistir a Olimpíada com os melhores atletas do mundo porque eu gosto de ver o alto nível de competitividade. Eu quero ver o pau torando na arena olímpica. Eu quero ver aquela final da ginástica que está Rússia, Estados Unidos, China, pau a pau. França, Japão, o negócio pegando fogo, sabe? É os melhores atletas do mundo competindo no mais alto nível. Eu quero ver esse espetáculo. Eu não quero saber se o país é melhor ou pior, sabe? Então, o Comitê Olímpico puniu de usar a bandeira da Rússia. Beleza. Mas não pode punir os atletas. Você pode punir, por exemplo, não quero que use a bandeira do país porque você está no... que o seu país, por exemplo, viola uma série de princípios morais internacionais. Certo? Mas o atleta ele não tem nada a ver com isso. Aí você vai falar, não, mas o Comitê Olímpico fez isso. Ele chegou e disse, para os atletas, você pode competir, desde que seja sem a bandeira. Beleza. Daí nos Jogos do Rio deu uma quantidade de atletas, nos Jogos de Tóquio deu mais atletas ainda. Deu mais de 300 atletas russos. Tanto que nos Jogos de Tóquio a Rússia foi bem. Ficou por 2 ou 3 ouros de passar a Inglaterra.
E foram 2 ou 3 ouros perdidos assim do além. A Rússia perdeu uma final de handebol feminino para a França, que não era esperado. Final do vôlei masculino para a França, que não era esperado. Perdeu na ginástica rítmica para uma atleta de Israel que deixou a massa cair, que foi uma polêmica enorme. A Rússia podia ter ganhado uns 4 ouros a mais. Ter ficado à frente da Inglaterra no quadro de medalha, certo? Aí, por exemplo, o que dessa vez o COI fez? Você pode participar, desde que você não use a bandeira. Porém, se você tiver qualquer manifestação na rede social, em qualquer outro momento, que você está a favor do seu país, você não pode. Ou seja, o cara está praticamente obrigando o atleta a se posicionar contra o país dele. Você acha que o cara vai fazer isso? Pô, a gente aqui no podcast... É se assinar você falaria de morte, cara. Exato. Não, a gente pega assim, nível Brasil. Se você se posicionar contra certos políticos, às vezes você já sofre algumas consequências. Claro. Você não quer falar sobre certos temas, sobre certas coisas, que você pode ser cancelado, que você pode ser perseguido. Você não quer. Até no Brasil, cara. Então imagina lá na Rússia, você acha que o cara vai falar assim, eu sou contra o presidente, eu acho que o nosso país sabe? Na fa. Vai de arrasta. Né? Pra não falar a palavra. Eu acho que o governo do meu país é na fa. Sacou, né? E tá errado. Acha que o cara vai falar isso aí? Vai de arrasta Claro pra que não cima, vai. né, Ou meu? seja, você tá praticamente obrigando o cara a ser excluído dos jogos. Entendeu? Então, assim, que valor humanitário que tem nisso? Nenhum. Entendeu? Mesma coisa que as discussões sobre mulher no esporte. O feminismo, as mulheres no esporte, os governos financiam o esporte feminino para o quadro de medalhas. Não é para ajudar a causa feminina. Entende o que eu tô Mas falando? é isso, pessoal. É isso a gente aí. nem Polêmica. queria se aprofundar tanto nessas polêmicas, mas é válido. E ficou bem esclarecido, E né? digo mais ainda, né? Novamente, friso, para quem está assistindo, para encerrar, né? Que eu sei que a gente já está se alongando demais. A nossa intenção aqui é discutir o tema de uma forma a produzir reflexões. Ninguém está dizendo aqui o que é certo, o que é errado, ninguém está falando que algo é absurdo ou não. E se alguém pode ter se ofendido ou discordado com qualquer uma dessas questões, tanto relacionada a determinadas pautas ou a questões políticas, do tipo, eu defendo a Ucrânia, ou a Palestina, ou Israel, ou a Rússia, não sei o quê, peço até desculpas. Não temos a intenção de discutir o lado certo, o lado errado, Só o que reflexões. se faz. São reflexões sobre esporte, questão de igualdade, justiça no esporte exclusivamente. E ponto. É isso. Não são comentários superficiais. O José Cassidói, ele é mestre em esporte de alto rendimento, então é um cara que tem propriedade para falar e a gente também não pode se privar de falar disso, porque é um tema polêmico que está invadindo cada vez mais espaço e tem que ser tratado da maneira Temos como que deve, nos respeitar. na voz de especialistas. Então, Perfeito. ficou bem fundamentado. Obrigado. E para nós encerrar, vamos falar um pouquinho de Brasil. Você acha que tem chances de algum ouro aí pintar, além da ginástica artística? Além da ginástica, cara, Acho que aquele rapaz do tiro com arco é um espetáculo. Tá ali, né? E o Caldeirano? Não, o Caldeirano também, Também, né? tênis Mas de assim, mas o mesa. Caldeirano, você sabe que esses dias atrás eu falei para um aluno meu amigo, você conhece o Miroslav, meu aluno. Miroslav é um cara que ele gosta muito de esporte, né, cara? Eu acho isso muito legal, assim, você pegar um cara que é tão entusiasta do esporte sem ser da área. O cara é engenheiro e o cara só fala de esporte o dia inteiro. Nossa, puta, por isso que é meu amigo, né? Beijo, não é só Miro. meu aluno, meu amigo. Um abraço pro Miro. Abraço, Miro. Aí, a gente estava comentando o seguinte, né? Acho que, se eu não me engano, o Hugo Calderano, acho que ele é número 6 do ranking mundial, alguma coisa assim. Por aí. Só que é o seguinte, você pega lá no ranking mundial, tem uma quantidade enorme de chineses, né? Cara, o chinês tá o que estava em primeiro caiu já, né? Caiu. chinês, Mas tá- eu vou tá dizer o assim, segundo que agora do que ele primeiro ao 10º, todo mundo tá no mesmo nível. Porque Sim. o ranking ele é marcado por pontos. É que nem no tênis de campo. Por exemplo, vai jogar o número 1 do ranking contra o número 3 do ranking. Você acha que já tá decidido? Claro que não. O número 1 tem mais pontos porque ele ganhou mais torneios, porque ele participa de mais torneios. Às vezes o número 3 focou em se preparar melhor para um torneio principal e deixou de participar de outros, deixou de pontuar e caiu no ranking. Não quer dizer que necessariamente um seja melhor que o outro. Ou que aquele que está número 1 do ranking tenha ganhado os torneios mais importantes contra os adversários mais importantes. Não necessariamente. Então o que acontece? Do número 1 até o número 20 do mundo, os caras estão no mesmo nível. Aí tem um monte de chinês. Então eu falo assim, o Calderano, ele tem que estar no melhor todos os dias e nenhum dos outros também pode estar no melhor. Se bem assim, claro que talvez ele no melhor, lutando contra outro cara no melhor, talvez ele vença. Ainda, Mas de hoje forma ele- equilibrada. Porque ele ele ganhou tem fácil talento hoje, para hein? isso. Ele tem talento para isso, capacidade. tem capacidade para isso. Mas eu tô dizendo, é duro, viu? Porque, olha, tem muito cara bom. Se bem Vai que hoje ser ele ganhou essa pedreiro. Ganhou final. fácil, ganhou fácil. Não, hoje. peraí, ele ganhou as quartas, Ganhou, né? as Foi pra quartas. semifinal. Foi pra semi, ganhou 4-0. Então, quer dizer,
tamo na torcida pra ele. Ele tem chance real de ganhar ouro, mas olha, é complicado, viu? Vamos porque a conscientes, chinesada ali é embaçada no tênis de mesa, hein, cara? Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito Vai, também. vai. Caldeirano. Vivo Caldeirano aí. Vamos lá, meu. É isso aí, cara. Pessoal, eu tô adorando a Olimpíada. Tá uma coisa Chegando ao linda aí. fim de mais um episódio. Só Sensacional. agradecer. Luiz, Muitas encerra aí pra reflexões. nós. É isso, pessoal. Queria salientar o fato de que é muito bom ter o professor Cassidori refletindo no mais alto nível. É muito bom estar ouvindo ele. Eu, particularmente, prefiro muito mais ouvir do que falar quando ele está aqui. Com certeza. Só... E né, foi um prazer enorme. Espero que vocês consigam pegar essas reflexões da melhor maneira possível. E não tenham dúvidas de que daqui até o final das Olimpíadas a tendência é só melhorar. Então, queria agradecer a presença de todos. E até a próxima, pessoal. Nos encontramos de novo, né? Aquele abraço. Valeu! Alguma coisa. Volta lá, volta lá. Parece